céu azul, tarde calma, saudade imensa em cada alma, reunidos a orar, recordando o excelso amigo. Nesse instante, junto ao monte, intensa luz, tudo envolveu. É Jesus, libertado, que ressurge iluminado. Disse o mestre: ó amados meus, regresso à luz do meu reino, mas eu vos deixo a minha paz e o meu amor. Retornareis às provas do mundo, vida após vida sofrer. O testemunho do amor, mas ante o martírio da cruz eu vos esperarei na grandeza da vida imortal. Eu vos esperarei na grandeza da vida imortal. Convidamos agora o nosso irmão Alain para nos trazer os ensinamentos da noite e agradecemos mais uma vez. Obrigado, Alain, pela colaboração. Boa noite a todos. Acho que agora vai. Foi. Tá. Ligou. Depois que liga, funciona. Satisfação imensa estar aqui novamente. Como disse o Domingos, a primeira vez esse ano, na sexta-feira. Porque no domingo eu vim. É sempre bom, motivo de alegria estar aqui entre amigos. E sem mais delongas, eu já vou entrar no tema. Antes de mais nada, rogo a Deus a proteção para que a gente seja amparado, instruído, inspirado e que a gente possa ser claro nas ideias que a gente pretende transmitir. Que, de alguma forma, eu possa ser útil aos irmãos, transmitindo ideias, reflexões sobre o tema do Evangelho, que possam acrescer na nossa experiência encarnado algum conhecimento, alguma forma de melhorar a nossa condição encarnatória. Não é? Essa é a minha vontade essa noite. Dividir com os irmãos algumas experiências sobre o tema do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou falando do capítulo que se chama Pedi e Obtereis. Nós vamos tratar essa noite alguns minutinhos sobre este capítulo, onde a gente vai entender ou pensar um pouco mais sobre a forma como oramos. Eu acho que se eu perguntar a cada um dos meus irmãos aqui se oram, eu vou ter a afirmativa da grande maioria, se não da totalidade. Tanto os encarnados quanto os muitos desencarnados aqui presentes, né?
A maioria de nós ora. Agora, eu quero fazer algumas reflexões a partir do texto do Evangelho e gostaria muito de que a gente pudesse compartilhar mesmo. Os irmãos dessem as suas impressões, eu pudesse de alguma forma colaborar com isso, não é? Então, que seja mais participativo essa noite. Das últimas vezes que estive aqui, eu fui mais eloquente, falei bastante, mas aí hoje, se a gente puder participar juntos, vai ser mais gostoso, tá bom? Podemos combinar assim? Bem-vindos. No capítulo 27, a gente vai encontrar a lição Qualidades da Prece. Nela, o Kardec seleciona 2 passagens dos evangelhos, na verdade 3, onde nós vamos ver os ensinos de Jesus que são provocativos a respeito desse tema. O primeiro que eu destaquei, que também é o primeiro do capítulo, diz assim, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando orardes, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Primeira manifestação de Jesus sobre isso que a gente encontra no Evangelho de Mateus. Outra coisa, ele fala na sequência que a gente agora vai encontrar no Evangelho de Lucas, ele também conta uma passagem que diz assim, ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e os desprezavam aos outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Essa foi a oração do fariseu. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer olhar ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificados, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, para começar as nossas reflexões, eu destaquei esses 2 textos evangélicos que já dão uma linha sobre o pensamento de Jesus a respeito de como poderíamos encarar a prece, como poderíamos entender a prece. No primeiro trecho, a gente vê, olha, quando você for orar, não se preocupa em fazer isso em público, em estar lá na sinagoga, estar nas esquinas, declamando, em alto som. Se a sua preocupação for essa, de aparecer, você já foi recompensado. Então, quando for orar, vai no seu interior, vai consigo mesmo, e ali, no seu silêncio, Deus vai te ouvir. Esse é a primeira reflexão. E essa lição me fez pensar a respeito da prece, a primeira coisa, que é o que significa para mim a prece. Não é? E a partir desta pergunta, que eu gostaria de ter as reflexões, as opiniões, os sentimentos dos irmãos sobre o que é para cada um de nós a prece. Qual o significado da prece? Por que nós fazemos a prece? Essa é a pergunta. E aí eu abro a fala para os mais corajosos primeiro, depois para os menos corajosos, para que os irmãos partilhem comigo a experiência pessoal. O que significa? Essa pergunta. Qual o sentido da oração para você? Qual o significado da oração para você?
Legal. Legal. Vinícius está colocando assim que para ele a prece é um momento de comunhão, que mesmo que não veja, que mesmo que não perceba, ele se sente acolhido. Ele se sente em contato com uma força, é isso? Muito, muito bem colocado. Quem mais? O significado da prece. É o quê? Assim não vale? Isso. É uma forma de conexão com Deus, é a ferramenta que nos conecta a Deus. Bom. O que mais? O significado, o sentido da prece. Qual é o seu nome? Mara. A Mara coloca que é o momento em que ela conversa com Deus. Ela está lá falando dos seus sentimentos, das suas aflições, pedindo orientação, e no dia seguinte sente que aquilo teve uma resposta, né? O coração está preenchido. Obrigado, Mara. Quem mais, seu Antônio? Que beleza. O seu Antônio coloca da experiência dele, que parece para ele, como fazia com os pais enquanto encarnados, é um pedido de bênção a Deus, não é? E contou da experiência particular do filho quando estava no hospital, estava em um estado crítico, ele orou fervorosamente, teve, né, a graça, por assim dizer, da saúde restabelecida do filho, né? Comunhão, estar com Deus, conectado a Deus, um pedido de bênção com Deus. Veja que há uma correspondência, né? Existe um sentido comum em todas essas falas. O especial, e é realmente isso, a prece é a ferramenta, como coloca o Domingos, que nos une ao Pai, que nos une ao Criador. Enquanto nós estamos encarnados, o meio de comunicação é aquele que nos está disponível no momento. Aqui nós podemos nos comunicar pela fala, podemos nos comunicar pelo gestual. Aqueles que não têm a aptidão da fala podem se comunicar por sinais, ou os que não têm visão pelo tato, da forma como é possível se comunicar. Com Deus, a gente não tem essa percepção imediata. É óbvio que nós podemos abstrair a ideia para aqueles que já estão em sintonia com a ideia de Deus, com a sua presença, com aqueles que estão, como foi dito na semana passada, em uma casa aqui em Araraquara, uma casa espírita em que a gente estava, para aqueles que estão com um olhar otimista e com um olhar de gratidão, esse consegue perceber Deus em todos os momentos. Nos felizes como naqueles mais complicados, consegue perceber Deus. Mas nem todos ainda estamos neste momento de conexão íntima e constante com Deus. Então a gente tem à nossa disposição uma ferramenta. Nessa ferramenta, o uso da prece significa buscar a divindade. Buscar o que há de sagrado, de que há de divino na nossa experiência.
mesmo enquanto estamos encarnados. Não é? E eu acho que isso já são reflexões muito interessantes e válidas para que a gente comece, então, a rever os nossos hábitos. Porque aqui, nos depoimentos que colhemos, nós percebemos a importância dessa ferramenta. Conseguimos perceber o sentido do seu uso adequado. Conseguimos perceber que é uma ferramenta que nos torna mais tranquilos, que nos dá força para continuar nos momentos de desafio, nos momentos de dúvida, nos momentos em que nos sentimos sós. Então percebemos que é uma ferramenta que está à nossa disposição quando bem utilizada. Talvez agora a gente precise dar um próximo passo e começar a investigar, e eu acho que a segunda passagem que eu li, quando ele fala do fariseu e do publicano, Jesus conta essa historinha. O fariseu foi lá e disse: obrigado, meu Deus, porque eu sou um bom homem, eu não roubo, eu não engano, eu eu pratico os meus deveres, eu recolho o meu dízimo, enquanto outros estão aí perdidos. Então vejam, Jesus, quando se refere a este homem, diz: esse aí não está justificado. A oração dele não atingiu o objetivo de que ele estivesse em comunhão com Deus. Ele estava se dirigindo a Deus. Sim, ele estava se dirigindo a Deus, obrigado. Mas ali eram palavras. Ele não estava no sentimento de comunhão. E eu acho que a primeira dica que Jesus nos dá quando conta essa historinha, vejam, o primeiro estava olhando para quem? O fariseu estava olhando para si próprio, dizendo: eu tenho os méritos, enquanto os outros são ladrão, hipócritas, roubam, enquanto os outros enganam, enquanto os outros não oferecem o dízimo. Então estavam no olhar exterior. Tinham a referência de que eram bons homens, mas o olhar investigativo, por assim dizer, estava voltado para o outro, para fora. Quando Jesus dá o exemplo do publicano, o publicano diz: Deus, me perdoa, eu sou um pecador. O publicano está olhando para si mesmo. Ele não está olhando a atitude do outro. Ele não está olhando a atitude do fariseu. Ele não está olhando a atitude do mestre de cerimônias. Não, ele está olhando para as próprias atitudes. Eu penso que essa passagem de Jesus, essa pequena parábola, se isso já não for um pleonasmo, afinal de contas a parábola já é pequena, né? Essa parábola nos diz a importância do olhar para si mesmo. Que o verdadeiro valor da oração está em olharmos ao nosso interior, voltarmos ao nosso interior. Veja que no primeiro momento Jesus fala: recolha-se ao seu quarto. O seu quarto, é óbvio que ele não fazia referência ao ambiente físico. Ele estava dizendo do interior. O seu quarto é o seu interior. O momento de prece é o momento em que nós olhamos para nós mesmos. É o momento em que nós buscamos o nosso interior para avaliar o nosso dia, o nosso comportamento, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então é uma oportunidade na qual o exercício faz com que a gente saia do hábito, saia dos padrões repetitivos. Quando eu estava estudando o tema, eu estava imaginando, pensando, refletindo o significado da prece para mim. Essa mesma pergunta que eu fiz aos irmãos, eu estava fazendo para mim. O que significa a prece para mim? E aí eu fiz aqui 4 apontamentos daquilo que eu acho que são relevantes para a minha prece. Eu disse assim, eu vou ler. É uma parada no dia. Primeira coisa para mim, a prece é uma parada no meu dia. Quando a gente levanta, normalmente com o despertador,
um compromisso, as obrigações já programadas, a agenda, horário contado, a gente vai no embalo. É um compromisso atrás do outro, uma urgência atrás da outra. E não tem o tempo da parada. A hora que você viu, já é a hora do almoço. Piscou de novo, já é a hora do término do expediente. Piscou mais uma vez, é o jantar. Daí a pouco, vou para a cama. E o dia passou e nada foi refletido sobre as atitudes do dia. Não tive, durante o dia em que é levado no embalo, o momento de pensar as minhas atitudes. Não tive o momento de me perguntar se o que eu estou fazendo é útil, me faz bem, me faz progredir. No momento da prece, eu marco uma parada. Então, para mim, uma finalidade da prece é parar o meu dia. Parar o meu dia com 2. É um momento em que eu vou investigar os meus pensamentos. É uma oportunidade, enquanto estou em prece, de estar atento ao meu pensamento. Mais uma vez, no desenrolar do dia, das obrigações, mesmo para aqueles que exercem um trabalho intelectual. Eu sou um trabalhador intelectual. O dia inteiro eu estou produzindo textos, o dia inteiro eu estou conversando com alguém, o dia inteiro eu estou dando respostas. Então, o meu trabalho é predominantemente intelectual, não é físico. Então, eu estou constantemente produzindo pensamentos, dando respostas, raciocinando, mas, para minha surpresa, eu não estou atento aos meus pensamentos. Nem quando estou produzindo intelectualmente. Na prece, é o momento em que eu posso parar. Eu estou pensando sobre o quê? O meu dia está sendo pautado por quais pensamentos? Quais têm sido os pensamentos dominantes? Um dos mentores que trabalham com o André Luiz, quando indagado sobre a questão do pensamento, ele pergunta para o André Luiz assim, mas esse nosso irmão está predominantemente pensando no quê? Olha que pergunta inteligente. Porque nós não vamos conseguir manter uma unidade de pensamento. Nem o mais santo, nem a mais santa das criaturas, vai ao longo do dia pensar constantemente de uma forma elevada, de uma forma produtiva, de uma forma sagrada. Mas a pergunta que esse mentor faz, o pensamento predominante. A importância de saber, ao longo do dia, o que eu mais tenho pensado. Eu tenho mais pensado em preocupações financeiras, eu tenho mais pensado em preocupações estéticas, corpo, maquiagem, cabelo, tudo mais. Eu tenho mais pensado em questões profissionais, tenho que atender aquele chamado, tenho que resolver aquele problema, tenho que fazer... Ou eu tenho mais pensado em questões íntimas, onde eu posso melhorar? Qual tem sido a minha fragilidade? O que mais tem me incomodado? Onde é que meu calo está doendo? Ao longo do dia, qual é o nosso pensamento predominante? O momento da prece possibilita que eu faça essa investigação. Então veja, eu paro o dia, eu olho o meu pensamento e investigo qual é ele. Aí eu pensei num terceiro aspecto. Quando eu faço esse exercício de parar o dia e pensar no meu pensamento, a consequência imediata disso é que eu mudo o padrão do pensamento. Naquele instante, quando eu estou, olha que interessante, pensando no que eu estou pensando, o pensamento se eleva.
eu saio daquela vibração de problema, eu saio daquela vibração do pessimismo, eu saio daquela vibração da angústia e passo agora a uma vibração de quero me conhecer melhor. Quero saber direitinho onde está doendo em mim. Quero buscar no contato com Deus o amparo, a presença, o conselho, a bênção. Modifico o padrão vibracional dos meus pensamentos. Por fim, eu imaginei que a prece para mim também é uma forma de eu analisar as minhas condutas. As minhas condutas. Como lá o publicano. Deus, eu sou pecador, me perdoa. O momento de prece, quando eu paro o meu dia, analiso o pensamento e mudo o meu padrão vibratório, eu estou apto a analisar quais são as condutas, comportamentos, atitudes e pensamentos, palavras e pensamentos que não estão de acordo com aquilo que eu gostaria. Vejam que interessante. O apóstolo Paulo tem uma passagem em que ele diz: Deus, como é que é isso, hein? É lógico que ele não fala com essas palavras. Como é que é isso? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Veja que já era um dilema para Paulo, o apóstolo. Aquele que foi o divulgador mais expressivo, que mais se modificou no contato com Jesus, ele sentia essa angústia, esse amargor. Ele identificava que várias das atitudes dele, ao longo do dia, não correspondiam com o seu ideal de perfeição. Não correspondiam com a sua ideia do homem cristão. No momento de prece, eu tenho essa oportunidade de fazer essa investigação, que nada mais é do que o exercício que o Santo Agostinho nos propôs. Quando, lá no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec indaga sobre o autoconhecimento, ele pergunta, como faço para me conhecer? O Santo Agostinho diz, faz o que eu fazia. Durante a noite, antes de dormir, eu passava em revista o meu dia e via como é que tinha acontecido. Se eu tinha faltado com a oportunidade de ser útil, se alguém tinha alguma coisa de desagrado em relação a mim. Então vejam, é o exercício do autoconhecimento que é proposto por Santo Agostinho, que a gente encontra no Livro dos Espíritos. O momento da prece possibilita isso. Agora, como fazer isso? Como fazer isso? Essa também é uma preocupação nossa. Quando a gente pensa, eu vejo muitas pessoas que têm o dom de fazer a prece. Muitas. Aquelas pessoas que a gente, quando vê pronunciar uma prece, percebe que as palavras vêm do coração, percebe que são palavras bonitas, percebe que há uma harmonia nas palavras, que há um sentimento nas palavras e que aquilo modifica o ambiente em que está, não é? Mas nem todos temos o mesmo talento, a mesma capacidade, a mesma facilidade de fazer preces. Eu gostaria muito de ter a capacidade de fazer a prece que o Domingos tem, não é? Pela música. Eu gostaria de ter essa harmonia, essa afinação, como diria a Renata, né? Porque eu tenho a afinação de uma taquara rachada, não é? Gostaria, mas eu tenho outras habilidades, mas não nessa encarnação, o canto, que é uma forma de prece, é uma forma de louvar, é uma forma de engrandecer, não é? Mas eu tenho outras formas de fazer isso. E aí é a boa notícia que o Kardec nos traz neste capítulo 27, quando ele vai falar sobre as preces inteligíveis. Neste capítulo, o Kardec deixa muito claro que a importância da prece está relacionada com o pensamento que nós embutimos nas palavras.
Olha que interessante. Isso aqui está me atrapalhando hoje. Sempre me ajudou. Sou muito grato a você, suporte. Você me amparou em diversas oportunidades, mas hoje não está sendo útil. Ele coloca que a importância está no pensamento em que nós aderimos à palavra. E aí eu ia dar o exemplo. O que importa não é a palavra que se diz, mas o pensamento que está dito naquela palavra. Olha que coisa interessante. Se eu disser a palavra amor, a palavra em si, todos nós interpretamos como um sentimento nobre, algo bom. Ok? Mas eu posso desvirtuar essa palavra. Eu posso desvirtuar essa palavra. Vai ser a mesma palavra, mas o sentimento, o pensamento que está aderido nela, não corresponde ao seu significado. Conseguem imaginar um exemplo? Consegue? Então vou dar um exemplo simples. Não é o meu, graças a Deus, mas vamos imaginar que a minha esposa tenha por hábito dizer, ô criatura, vai lá e faz isso. E aí, no sentimento de responder aquela, entre aspas, provocação, eu falo assim, claro, amor. A palavra qual foi? Amor. Claro, amor. E o pensamento que estava incorporado a ela? Não precisam pronunciar. Não é? Então, o que é válido? Onde está a força? Onde está o sentido da palavra? No pensamento. Porque é pelo pensamento que nós identificamos a finalidade. Aquilo que nos representa, aquilo que expressa o que somos. No momento da oração, no momento da prece, é menos relevante. Não estou dizendo que não é importante. É menos relevante as palavras do que é o pensamento. Aí, bem nesse sentido. Sr. Anésio, meu pai está dizendo aqui, para mim a prece é a conversa em silêncio que eu tenho com Deus, não é? Na linha do que a Mara falou também, não é? Nessa linha. Naquele instante, não importa se eu estou usando a palavra Pai, Criador, Amantíssimo, Soberano, não é? Não é relevante qual vai ser a palavra, mas o que é relevante é o sentimento de que naquela palavra que eu usei, Pai, por exemplo, Pai, Criador, Deus, eu estou submisso, reconhecendo, louvando a gratidão de ser filho de Deus. Ali está a importância da prece e não na palavra em si. Mas é importante, e aí que está a importância também de conhecer o Evangelho, que a gente saiba o significado da prece. Ali o Kardec dá exemplos claros e, felizmente, na nossa história a gente já evoluiu bastante. Embora seja muito para evoluir. Durante muito tempo, séculos talvez, a gente entregou o monopólio da oração para pessoas que faziam a prece em línguas estrangeiras. Onde a grande maioria dos frequentadores da igreja, do templo, não entendiam o que aquelas palavras diziam, que eram apenas repetidas. Por melhor vontade que eu tenha de estar presente nesse ambiente para me dirigir a Deus e cumprir com meu dever de referência a Deus, se eu não entendo uma só palavra do que está sendo dito, como eu vou estar em contato com essa ideia de gratidão a Deus? Então é importante que as palavras utilizadas sejam compreensíveis. Então hoje, para nossa evolução, todas as igrejas, todas as religiões
pronunciam as suas palestras, cultos, missas, no nosso vernáculo, na nossa língua, naquele que pode ser entendido e compreendido, para que faça sentido. Mas não foi assim sempre. E aí eu dei mais um passo na reflexão. Porque não é porque eu estou falando português que eu estou sendo compreendido. E é importante, quando, em especial nós que estamos aqui, e às vezes dirigimos o pensamento da coletividade em prece, que eu quero dizer, às vezes quem está aqui na frente está apenas puxando o pensamento, está fazendo como, olha, vem atrás de mim, vamos juntos para fazer essa prece, para que haja uma comunhão, para que os nossos pensamentos estejam em uníssono, no mesmo som, para que isso faça com que haja força maior para atingir as esferas espirituais. É importante que quem tem essa missão, esse trabalho, esse compromisso de pronunciar a prece em público, prefira as preces onde as palavras são inteligíveis, compreensíveis a todos nós. Existem preces das mais antigas, das mais tradicionais, que são textos poéticos, muito bonitos de se ler, mas que nem sempre aqueles que não estão acostumados vão entender. Preces que são sonoras ao ouvido, mas que não tocam o significado no pensamento. E se a gente aprendeu que o importante é o pensamento, também as palavras têm que ser compreensíveis. Sabe por quê? Para que a prece seja eficaz, ela tem que ter uma intenção. Por que eu oro? Eu falei da minha experiência, parada do dia, eu olho os pensamentos, eu analiso os pensamentos, eu analiso as minhas condutas. Mas cada um de nós aqui temos experiências, e a prece pode significar uma intenção. Eu posso ter uma intenção com a minha prece. Naquele instante em que eu vou orar a Deus, eu vou me conectar com Deus, eu vou estar em diálogo com o Pai, eu vou estar em contato com o Criador. Para que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo dessa comunhão que eu estou buscando? O objetivo, por exemplo, e é legítimo que assim seja, é pedir em assistência a alguém que está enfermo, como fez, por exemplo, o seu Antônio, como precisou. Quero pedir pelo meu filho, como eu quero pedir pela minha mãe, pelo meu vizinho, não importa, o sentido é nobre. Naquele minuto, naquele instante em que eu vou fazer a prece, qual é o significado da prece? Qual é a intenção da prece? Eu quero pedir em benefício do meu vizinho. Então a prece tem que ter um significado. As palavras que o pensamento vai veicular têm que corresponder à intenção. Se a intenção da prece, o objetivo, o pedido é pela saúde do vizinho, cá entre nós, gente, Deus lê nas entrelinhas, tudo bem, eu aceito, é uma realidade. Mas se nós podemos ajudar e melhorar a qualidade na nossa prece, por que não fazer? E aí eu pergunto, será que vai ter tanto valor assim? Não é uma crítica, por favor. Eu declamar a prece de Cáritas? É linda, é significativo, muda o ambiente. Sim, reconheço tudo isso. Mas se a intenção da prece era pedir pelo vizinho, eu poderia simplesmente, meu Deus, meu vizinho precisa da nossa ajuda. Eu vou direto ao assunto. A intenção por trás da prece era essa. Então vejam, essas reflexões nos permitem a me perguntar como é que tem sido a qualidade da nossa prece. Qual que é a intenção que eu estou orando? Primeiro, se de fato eu estou orando. Segundo, com que intenção? Porque eu não posso desconhecer, como Kardec diz, que muitos irmãos ainda oram como uma obrigação. Ainda oram porque, talvez na experiência da infância, a mãe dizia, vai orar, tem que ir lá, e aquilo era uma obrigação.
E se não fizer aquilo, vai olhar na lembrança do pensamento, lá no íntimo, no inconsciente, como se a mãe estivesse cobrando. A prece é um momento da criatura. Não é necessário que eu esteja obrigado a fazer a prece. Se eu faço por obrigação a prece, o seu valor é menor. Agora, se eu tenho um chamado interno que me diz, quero fazer uma prece, e faço uma prece, essa experiência é diferente. Então eu os convido, como a mim mesmo, que nós investiguemos os nossos corações, os nossos sentimentos. Como eu estou orando? Por que eu estou orando? E de que forma estou orando? E nos últimos 5 minutos que me dedico, quero falar um pouquinho de forma. E para falar disso, eu me recordo de um episódio que aconteceu aqui na casa, naquela sala, quando ainda o trabalho mediúnico era lá, aos sábados, no final, depois de todo o tratamento espiritual, ainda tinha o trabalho mediúnico, e a dirigente, que eu não vou falar o nome, subia aquela escada correndo, porque tinha vários compromissos, atendendo, não sei o quê, deu a hora do trabalho, e ela subia correndo, chegava lá, e fazia a prece de abertura dos trabalhos. E eu me recordo como se fosse hoje, quando um bom espírito, comunicando na sequência de uma dessas experiências, ele disse assim: minha irmã, quando for iniciar o trabalho, não tenha essa pressa. Nós não temos a pressa do relógio de vocês. É importante que você chegue, se acomode, respire, antes de fazer a prece. Da forma como está sendo feita, essa expressão curiosa, sua prece não chegaria nem ao céu da boca. Vejam que naquela lição, porque foi uma lição, todos nós naquele instante aprendemos que a prece precisa ser vivenciada. Essa talvez seja a expressão adequada. Vivenciada. A prece tem que ser um momento do nosso dia. Os rituais são interessantes nesse aspecto. Se a gente pegar a cerimônia do chá, a cerimônia do chá, tanto para os ingleses quanto para os japoneses, tudo é feito com gestos, mais ainda pelos japoneses, com gestos pensados, calibrados, com o seu ritmo, na sua estrutura. Tudo aquilo tem uma intenção por trás de cada gesto. E a gente podia pensar nessa ideia também nas nossas orações. Nas nossas preces, como têm sido feitas? Será que é aquela prece de afogadilho? Aquela prece que eu levanto, Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Assim, fez a prece? Você fez uma emanação de algumas palavras, mas teve intenção? Teve uma presença naquele gestual, naquele ritual? Então a prece, porque é um meio de conexão com Deus, porque é um diálogo com o Pai, porque é um momento íntimo com Ele, é um pedido de bênçãos, tem que ser sentida, tem que ser presenciada. A gente tem que estar inteiro nela. Então hoje eu me proponho, depois de algumas reflexões, para que as minhas próximas preces sejam antecedidas de um acerenar do meu coração, dos meus compromissos, dos meus pensamentos. A minha proposta é que eu, a partir de hoje, quando for orar, que eu esteja acomodado, confortavelmente sim, mas não muito, para não dormir. Para que eu esteja em condições de não ficar me mexendo muito tempo, me deixar abalar pelo corpo, pelo incômodo da cadeira ou da cama, onde eu estiver acomodado. E eu quero fazer algumas respirações, sabe? Porque a respiração faz com que os nossos padrões de pensamento modifiquem-se. A respiração faz com que a gente se reequilibre. Quem está muito nervoso
você convida a respirar profundamente e você vê que os batimentos cardíacos melhoram, o sentimento fica mais acomodado, a pessoa se acalma. Então essa é a proposta que eu quero me fazer. Antes de orar, vou fazer uma série de respirações mais profundas. Eu quero estar atento ao meu corpo. O que meu corpo está sentindo? Qual o movimento dele, qual parte dele está me incomodando? Onde tem dor? Onde está mal ajeitado? Eu quero me ajeitar melhor. E com uma vez que eu esteja mais calmo e tranquilo, eu já vou ter o domínio dos meus pensamentos. E aí eu vou me perguntar, hoje, qual é a intenção da minha prece? O que eu preciso para mim ou para outrem? E naquele instante em que eu identificar ou intuir qual é o melhor objetivo da prece daquele dia, daquela manhã, daquela tarde ou daquela noite, porque não importa qual vai ser a hora do dia, eu quero escolher as palavras adequadas. Não porque elas são certas, ou porque elas sejam bonitas, ou porque elas sejam reconhecidas pelo melhor poeta, mas porque elas signifiquem aquilo que é a intenção. E naqueles instantes, eu só vou ter uma preocupação: ser fiel ao objetivo da prece. Não importa se tem uma motosserra atrás do meu quarto, não importa se tem alguém gritando no vizinho, ou se alguém está comemorando dias carnavalescos. Aquele instante é meu. E é o meu contato com Deus. E eu estou bem acompanhado. Porque eu tenho sempre à minha presença o meu anjo guardião. E eu quero sentir a presença do meu anjo guardião. E eu não vou sentir se eu estiver agitado, se eu estiver correndo, se eu estiver pensando no próximo compromisso. Eu só vou sentir se aquele momento for único. Se naquele instante eu estiver presente de corpo e alma. Agora eu estou em condições de perceber a boa companhia. Nesse instante, dirigindo a Deus essas palavras, eu vou agradecer pela oportunidade da vida, pela família, pelo amparo, pelos desafios que fazem com que a minha inteligência se desenvolva, pelas facilidades que os bens materiais me proporcionam de servir. Vou agradecer pela natureza que me dá os recursos, pela planta que me alimenta, pelo animal que me auxilia nos trabalhos físicos. Vou agradecer pelos outros irmãos. Vou agradecer por todas as profissões que são essenciais no seu saber, ao meu desenvolvimento e ao meu bem-estar. Vou agradecer pela oportunidade que tenho de servir, porque é servindo que me sinto útil. É servindo que percebo a razão pela qual estou encarnado. Porque é quando divido com os meus irmãos aquilo que aprendi, que mais aprendo. E aí encerrarei a minha prece, dizendo a Deus que eu não perca nunca a oportunidade de amar. Que quando eu significar essa palavra, ela seja sincera. Que não haja segundas intenções cada vez que eu diga, eu te amo. E aí a Deus eu direi, obrigado por tudo que me concede. Como agradeço por este momento, onde compartilhei com os irmãos algumas das ideias sobre o tema da prece. Uma boa noite a todos.